Fala galera, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Bruno Ferraz, sou editor-chefe da página Questões em Cardiologia. Quero agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Hoje vamos bater um papo sobre a investigação de dor torácica no paciente que chega no consultório. Quem estiver entrando agora aí, dá um ok para ver se o áudio tá jóia. Boa noite, galera, boa noite. Diz aí como é que tá o áudio, galera. Boa noite, boa noite. Para quem estiver entrando. Tranquilo, galera? Dá uma posição aí como é que tá o áudio, galera. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Show, obrigado, Esther. Então hoje vai bater um papo sobre doença arterial coronariana. Um assunto muito espinhoso, né? É um assunto que muita gente, muito cardiologista gosta de fugir. E aí vem com papo, a questão do estudo isquímia. A gente vai falar um pouco do estudo isquímia também. A gente vai conversar basicamente qual é o fluxo de discussão do paciente com dor torácica. Tá pedindo aqui para deixar as aulas até o final de semana. A aula vai até hoje. Já dei uma expansão de tempo aí das aulas da semana do plantão noturno, galera. Tá? Quem estava aí, gostou das aulas do plantão noturno? Bem direto, bem focado, caso clínico bem focado mesmo para resolver na emergência cardiológica. Para quem quiser, o nosso curso de emergência cardiológica já teve um número bom de inscritos logo de início, né? E a gente vai prorrogar esse preço especial até domingo. Então, se você ainda quiser fazer a inscrição no nosso curso de emergências cardiológicas, preço promocional vai até ao domingo, tá bom? Beleza, galera? Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aqui mudou um pouquinho as coisas aqui no Instagram. Achei. Opa, ficou invertido. Quero inverter aqui. Como é que eu inverte? Eu fiquei pequenininho, a figura ficou grandona. Antigamente eu clicava, mudava. Agora, faz tempo que eu não faço live aqui. Tenho feito muita live no YouTube. Aí mudou. Mas basicamente, só para aproveitar que vocês estão aí, mostrar que essa tem que ser a sequência de avaliação de um paciente com dor torácica na emergência, tá bom? Então eu vou tirar aqui para a gente começar a conversar sobre a primeira parte, que na minha visão é a parte fundamental, que é a análise de sintomas. Então eu vou tirar aqui. Então beleza. Então a primeira etapa tem que ser a análise de sintomas, não tem jeito, galera. Você chega um paciente para você, o paciente na sua frente, no consultório, eu tenho dor no peito, a primeira coisa que você tem que dissecar é a característica da dor no peito. Quem conhece aquela tabela de Diamond Forest, que é a tabela de probabilidade pré-teste, já sabe como é que funciona a ideia de um paciente com doença arterial coronariana estável. É diferente do paciente que chega na emergência. Se o paciente chega na emergência, fez uma dor torácica aguda, a investigação é completamente diferente. O foco ali é descartar o supra, descartar alguma síndrome instável. No paciente do consultório, é aquele paciente que vem apresentando dor torácica aos esforços. Então é outro perfil de dor torácica, completamente diferente esse perfil de dor torácica. Então, a partir do momento que o paciente reclama para você, doutor, eu tenho dor torácica, eu tenho que dissecar algumas informações para tentar extrair ao máximo de informações da dor torácica. Na semana do plantão médico, eu coloquei uma tabelinha, eu acho que aquela tabela sensacional, porque ela traz todas as características de todos os tipos de dor torácica. Então, a primeira informação que o cardiologista tem que procurar qual é? É se a dor torácica que o paciente vem apresentando é típica ou não. Primeiro ponto, não tem discussão. O que é uma dor torácica típica? Então memoriza isso, galera. Dor torácica típica é aquela dor retroesternal em aperto que irradia ou para a mandíbula ou para membro superior esquerdo, que ela é precipitada pelos esforços e atenuada pelo repouso ou com o uso de nitratos. Então, isso é uma dor torácica típica. Essa é a característica que a gente vai buscar. Quanto mais características relacionadas à presença de uma dor torácica tipicamente anginosa, maior vai ser a probabilidade do paciente estar apresentando uma dor torácica. Outro fator importantíssimo na avaliação inicial do paciente, qual é? É a idade. Quanto mais idoso o paciente é, aumenta a probabilidade. Se chegar um paciente de 35 anos para você com a característica de dor típica, qual é a maior probabilidade do paciente de 35 anos ou de 65 anos de estar apresentando uma doença arterial coronariana mais grave? É o paciente de 65 anos, por questões de probabilidade, né?
Eu posso ter um paciente de 35 anos com uma doença grave? Pode. É improvável, mas pode acontecer. Então, é importante ter essa noção de que quanto mais idoso é o paciente, maior também é o risco. A tabela de Diamond Forest também leva em consideração a idade. E, por fim, outro fator que ele leva em consideração é o gênero. Homens têm maior probabilidade de ter doença arterial coronariana do que mulheres, tá bom? Então, a partir do momento que você identifica um homem mais velho com dor típica, a probabilidade só vai aumentando, Beleza, galera? Então, logo de cara, de início, a gente tem que caracterizar essa dor torácica. E através do diagrama de Diamond Forest, para quem nunca viu, tem na nossa página também, né? São postagens mais antigas, mas terminando essa live eu coloco aqui nos stories para quem quiser conhecer o diagrama de Diamond Forest, tá? Então a gente vai focar na tentativa de entender qual é a probabilidade do paciente ter uma doença arterial coronariana obstrutiva. Beleza, galera? Lembrando sempre que na medicina o médico é um mero estatístico. A gente trabalha com probabilidade o tempo todo, né, galera? A gente trabalha o tempo todo com probabilidade. Porque nada mais é que a investigação clínica, a gente trabalha com probabilidade, né? A gente fala assim, essa doença não é porque o paciente não tem um sintoma tal. A gente está fazendo um exercício de probabilidade. Tudo isso é exercício de probabilidade, tá? Então, quando a gente trabalha com dor torácica, a gente vai lidar com probabilidades do mesmo jeito. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro passo na avaliação de um paciente com dor torácica no consultório. Se tiver qualquer dúvida, galera, manda aí pra gente, tá? Manda aí pra gente, tá? Porque eu tô aqui, o objetivo é ter uma troca é uma conversa. Isso aqui não é uma aula. Não é uma aula tradicional. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo, onde eu quero pontuar para vocês os pontos mais importantes na avaliação de um paciente que chega no consultório com uma dor torácica. Então, voltando lá para nossa figura. Então, vamos voltar aqui para nossa figura. Eu não tô conseguindo... não tô conseguindo. Hoje tem acontecendo alguma coisa aqui que eu não consigo. Eu não tô conseguindo. Aqui, eu não tô conseguindo mesmo. Tá. Então, o segundo ponto, nós vimos que o primeiro ponto na investigação da DAC-STAV qual é? É a análise dos sintomas. O segundo ponto é justamente esse. É a análise de comorbidades e de diagnóstico diferencial. Então, vamos lá. Então, o segundo ponto é a análise de comorbidade. Onde a análise de comorbidade vai me ajudar? Tá lá, eu tenho um paciente que eu já vi que o paciente ele tem uma dor torácica típica, o doente ele tem uma idade mais avançada e o doente é do sexo masculino. Se o paciente tem hipertensão, tem diabetes, tem história familiar positiva, ele tem dislipidemia, o que acontece com a probabilidade desse doente? A probabilidade só aumenta. Só aumenta. Então, essas informações que são fornecidas numa história clínica, você vai colher a história clínica do paciente, então essas informações, conforme elas vão surgindo, elas vão aumentando a probabilidade pré-teste do paciente. Então, vão agregar informação ao seu raciocínio clínico. Em contrapartida, se o paciente não tiver nada disso, né, às vezes o paciente, você vai colher a história do paciente, estou com dor torácica, uma dor que melhora com nitrato, coisa e tal, só que é uma dor que às vezes o paciente tem um histórico de gastrite, o paciente já fez uso de inibidor de bomba de prótons no passado e melhorou da dor, a gente fala, essa dor está parecendo uma dor gástrica, de origem gastrointestinal. Então, isso são informações que vão surgindo na história clínica que vão te direcionar para um outro diagnóstico. E por isso que é importante nessa segunda etapa buscar diagnósticos diferenciais. O paciente está com dor no peito? Essa dor no peito... E aí, no caso, vem a anamnese dirigida. Você vai fazer algumas perguntas para o paciente para tentar dirigir para alguns diagnósticos diferenciais. Por exemplo, essa dor tem alguma correlação com a alimentação? Algum alimento modifica essa dor? Essa dor ela é pior em algum período do dia? Essa dor tem algum componente com a inspiração? Ela piora com a inspiração? Então são aquelas informações que você vai acrescentar na sua história clínica, tentando diferenciar qual é a origem da dor, qual é a etiologia da dor torácica do seu paciente. Então você agrega a informação das comorbidades e você vai também agregar algumas informações relacionadas à investigação de prováveis diagnósticos secundários ou de diagnósticos alternativos. Tá bom? Então a segunda etapa da avaliação de um paciente, então começa com a análise de sintomas, então a característica da dor torácica é fundamental, tanto que se no paciente que não tem uma dor torácica característica, você pode interromper a investigação, logo de cara o paciente chega lá, estou com dor torácica. Como é que é essa dor torácica? É uma dor torácica que só surge depois que eu vou na academia, né, quando eu faço o levanto 50 no supino, uma dor torácica que é a digitopressão, e só surge nessa situação, paciente de 25 anos, sem comorbidade, sem nada. Esse paciente você precisa prosseguir com a investigação coronariana?
Não precisa, né? Não precisa. Então, as características da dor são justamente vai ser o start da investigação. Então, o segundo passo é a análise de comorbidades, e análise também de diagnóstico diferencial. Tranquilo? Alguma dúvida até agora, galera? Então vamos partir aqui para o terceiro ponto. O terceiro ponto agora é a parte dos exames iniciais. Aí os exames iniciais também são ferramentas importantes, né? Então vamos voltar aqui para a aula. O que são os exames iniciais? No teu consultório, naturalmente você já consegue fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, né? A maioria dos consultórios você tem acesso a um eletrocardiograma. Você faz o eletrocardiograma. É esperado eu encontrar alguma coisa no eletrocardiograma de repouso desse paciente? São pacientes que têm um quadro de angina estável. O paciente com angina estável vai estar na emergência. É normal, é esperado encontrar alguma coisa no eletro de repouso? Não é normal. O mais habitual é o quê? Você encontrar um eletrocardiograma de repouso anormal. É normal. Claro que se você encontrar alguma anormalidade, né, e a anormalidade for de etiologia isquêmica, por exemplo, amputação de onda R, presença de alguma onda aqui, às vezes o paciente ele fez uma síndrome coronariana aguda no passado, o paciente já tem algum grau de cardiopatia, nunca fez o diagnóstico, o paciente convive com aquela sintomatologia, tá? Então, são informações que vocês podem buscar às vezes no eletrocardiograma. Às vezes o paciente não vai falar nada para você. O paciente já tive internado uma vez na emergência, me liberaram, não fizeram nada comigo. Pode acontecer. Quem trabalha no SUS vê muito isso. O paciente às vezes sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma informação, o paciente já teve algum quadro que motivou a ida à emergência, mas aí o paciente não chegou a fazer nenhuma estratificação na época e o paciente vem convivendo com aquela sintomatologia. Isso pode acontecer com certo grau de frequência. Tá? Não é incomum, você faz um eletro, tá lá, onda Q, já tem perda de viabilidade em algumas regiões, entendeu? Então, o eletrocardiograma ele pode trazer informação. Na maioria das vezes não vai trazer informação adicional, porque na maioria das vezes o eletrocardiograma ele vai ser completamente normal. Ecocardiograma. Você pede ecocardiograma para investigar a dor torácica? Faz parte do exame sim, galera. Faz parte, especialmente do ponto de vista ambulatorial. Porque se eu tenho um ecocardiograma basal em repouso que já identifica alguma alteração de contratilidade, a contratilidade daquele paciente está afetada, acabou. Eu já fiz um trabalho que eu já mandei para congresso que a presença de alteração segmentar no ecocardiograma é um dos principais preditores de presença de lesão coronariana. Então, se eu tenho uma parede que não está contraindo de maneira adequada, a chance de eu encontrar uma doença coronariana é elevadíssima, né? Por que a parede, só aquela parede parou de contrair? Não tem outro diagnóstico possível, né? Claro que tem aquelas alterações coronarianas que são meio mandrakes, que é sempre importante ficar atento, né? Especialmente para quem for residente, está começando a residência agora, tem aquelas alterações que são bem mandrakes. Por exemplo, aquela alteração segmentar que aparece geralmente em porção basal da parede inferior e inferolateral. Às vezes, essa parede, geralmente ela contrai um pouquinho menos, ela fica numa posição ali que, do ponto de vista visual, parece que ela está hipocinética. Eu não costumo dar essa hipocinesia quando estou fazendo eco, porque eu sei que isso geralmente confunde mais a cabeça do clínico, né, de quem estiver avaliando o paciente, do que ajuda. Porque essa região ela tende a ser um pouco mais hipocinética, mas tem gente que dá, porque realmente está mais hipocinética mesmo. E aí vem aquela hipocinesia de parede inferior, o paciente está com dor. Aí acabou, aí vai mandar para o CAT e não tem nada, não tem nenhuma lesão no CAT. Tá? Eu já vi alguns CATs sendo realizados por conta de uma hipocinesia de porção basal da parede inferior. É um segmento só, galera, é um segmentinho só. Tá? Então tem que analisar como um todo, né? Um exame que vai decidir. Lembra sempre que o exame ele é complementar, ele complementa seu raciocínio clínico. Você pode ter visto, como eu falei para vocês, o diagrama de Diamond-Forrester que vai determinar qual é a probabilidade pré-teste do paciente, ele não entra nenhum exame. Ele entra o quê? Ele entra a história clínica do paciente, a idade e o gênero. Não tem nada de exame. O exame ele é só para tentar direcionar uma investigação, tá bom? Então, o ecocardiograma, se eu tiver alguma alteração segmentar, aí ele pode realmente. E lembrando que a alteração segmentar, ela tem que ser coerente com a parede, né? Por exemplo, eu posso ter uma condição, que isso geralmente aparece nas emergências, quem trabalha em unidade cardiointensiva, que, por exemplo, é o Takotsubo. O Takotsubo ele não respeita território coronariano.
A miocardite também ela pode não respeitar, ela geralmente também não respeita o território coronariano. Então, às vezes, o paciente tem uma alteração segmentar, mas essa alteração segmentar é secundária a uma miocardite prévia que esse paciente apresentou. É um paciente que, porventura, fez uma miocardite e não recuperou a função ventricular, tá? Então, é importante também entender esse cenário. O paciente está lá com aquela alteração segmentar, tenta entender por que esse paciente tem alteração segmentar. Você já teve miocardite, Takotsubo, já teve algum evento cardíaco que poderia justificar aquela alteração segmentar. E nesse caso, eu vou falar mais à frente dos exames também que a gente pode realizar na investigação de dor torácica. Nesse caso, uma ressonância ela pode te ajudar muito a tentar tirar essa dúvida, né? Não vai direto para o cateterismo. Claro que se for uma história muito típica, aí você pode ir direto para o cateterismo. Mas se não for uma história típica, você pode lançar a mão da ressonância, que é um exame muito bom para avaliar esses diagnósticos alternativos, miocardite, Takotsubo e tudo mais. Beleza? Então, quando eu falo de exames, são esses exames iniciais. Eletro, ecocardiograma, às vezes um raio-x de tórax, você faz um raio-x de tórax e tá lá uma pneumopatia. Às vezes, eu já peguei um paciente com dor torácica, trouxe um raio-x de tórax, era um nódulo pulmonar. A causa da dor torácica era um nódulo pulmonar. Então, tá lá a causa. O diagnóstico diferencial, isso faz parte. A gente é cardiologista, mas a gente é clínico também. A gente tem que investigar outras causas. Quando o paciente chega para você com uma queixa de uma dor torácica, não é só causas cardiológicas. No tórax tem outros órgãos também, né? Então tem que investigar. Não pode abrir mão da investigação. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo passo aqui, tá? E lembrando sempre que esses exames eles vão a guiar também o nosso raciocínio clínico. Próxima etapa é propriamente dita a probabilidade pré-teste, né? Então a probabilidade pré-teste, vou tirar aqui essa imagem, é o momento que agora que eu quero saber qual é a probabilidade. Eu juntei todas as informações que eu peguei nessa fase inicial. Qual é a probabilidade do meu paciente ter doença? Isso vai muito de um raciocínio que ele é basicamente estatístico, né? A gente usa muito em estatística, que é o raciocínio bayesiano, né? Raciocínio bayesiano. Se, por exemplo, eu tenho um paciente que tem baixa probabilidade pré-teste, dependendo do exame que eu selecionar para esse doente, se ele vier positivo, ele está em uma baixa probabilidade pré-teste, ele vai continuar numa baixa probabilidade pré-teste. Digamos que ele tinha 10% de probabilidade, ele vai para 15% de probabilidade quando tem um exame positivo. Isso acontece muito com teste ergométrico, por exemplo. Você vai fazer um teste ergométrico, por exemplo. O teste ergométrico tem um alto valor preditivo negativo, mas positivo, o valor positivo dele é muito ruim. Então, digamos que eu tenho um paciente que eu tenho uma dor torácica que eu não estou valorizando tanto, e aí eu decido que esse paciente vai fazer, é um paciente de baixa probabilidade pré-teste, uma dor torácica que eu julguei um pouco atípica, mas tem alguns fatores de risco, então eu achei interessante investigar aquela dor torácica, peço um teste ergométrico. E o teste ergométrico vem positivo. Então eu saí de uma posição que às vezes o doente tinha 10%, 15%. É importantíssimo entender qual foi o grau de positividade, o que foi que caracterizou a positividade daquele teste ergométrico, porque não é qualquer alteração que eu vou valorizar, né? Às vezes o colega que vai dar positivo para o teste ergométrico, ele dá um positivo para um infradesnivelamento que surge, mas que não é um infradesnivelamento que tem característica isquêmica. Lembrando que o infra de característica isquêmica é aquele infra retificado ou infra descendente, às vezes tem um infra ascendente, ele diz que o paciente teve algum episódio de dor durante a corrida, né? Às vezes o paciente, você vê, algumas vezes o paciente ele corre bem pra caramba, chega a 12 metros, por exemplo. Corre, mas faz alteração no eletro, ele dá positivo esse eletro. Quando o paciente ele consegue atingir um nível elevado de METs, né, então ele sabe que o exame ele perde um pouco o valor do ponto de vista para diagnóstico de doença arterial coronariana. Então a gente sai de um exame de uma probabilidade pré-teste baixa, a gente continua numa probabilidade pré-teste baixa. Tá? A gente não vai agregar informação a esse exame para a gente. Tá? Então, nesse cenário, é importantíssimo entender qual é a probabilidade pré-teste para selecionar o melhor exame. Tá bom? Quando eu tenho, por exemplo, uma probabilidade pré-teste mais baixa, o exame apropriado vai ser um exame, idealmente, de ponto de vista anatômico, porque eu já tenho quase certeza que o doente não tem nada. Então eu preciso de um exame que vai dizer para mim, ó, não tem mesmo, ó. Eu tenho uma probabilidade pré-teste de 10, 15%, ó, vou zerar essa probabilidade pré-teste. Então, nesse cenário, o exame anatômico ele vai me ajudar muito, porque a partir do momento que ele diz para mim assim, ó, não tem lesão, acabou, tchau e bênção.
tchau e benção, porque esse paciente tem baixa probabilidade. Se eu, porventura, quiser fazer um exame anatômico, nesse caso, eu estou falando basicamente da angiotomografia de coronárias, e eu fizer uma angiotomografia de coronárias de um paciente de alta probabilidade pré-teste, por exemplo, eu pego um paciente que é hipertenso, diabético, dislipidêmico, e eu vou fazer uma angiotomografia de coronárias nesse doente. O paciente, a chance dele ter cálcio na coronária é grande, a chance do doente ter alguma lesão é grande. Então, na verdade, esse exame ele vai vir todo alterado, ele vai confundir ainda mais o meu raciocínio. Então, para esse paciente que eu acho que tem doença, pedir uma angiotomografia de coronárias é perda de tempo. Eu vou pedir angiotomografia para aquele doente que eu acho que vai vir score de cálcio 0. Aquele paciente que eu acho que não tem lesões coronarianas. Então, quando eu faço a probabilidade pré-teste, eu entendo que esse paciente ele é de baixa probabilidade, eu vou preferir o exame anatômico. E quando eu falo exame anatômico, eu estou falando de angiotomografia de coronárias. Beleza? O teste ergométrico ele vem perdendo muito espaço do ponto de vista de avaliação diagnóstica de doença arterial coronariana. Ele vem perdendo. Ele é muito melhor quando a gente utiliza em homens, tá? Quando a gente utiliza em homens que tem algum grau de probabilidade pré-teste um pouco mais elevado. Um paciente de baixa probabilidade pré-teste, ele até pode ser utilizado, mas ele só vai ser bom, eu só vou valorizar quando o teste ergométrico for negativo. Naquele paciente, por exemplo, que eu já tenho uma probabilidade pré-teste baixa, e o paciente vai bem, corre bem, e o paciente chega a 12 METs, 10 METs, 15 METs, aí o paciente correu pra caramba, então eu posso dizer com segurança que esse paciente não tem doença coronariana, interrompi a minha investigação. Tá? Se vier positivo, o ideal, aí depende muito de onde você está, né? Do que você tem de suporte. No paciente que tem uma probabilidade pré-teste mais alta, a gente recomenda, eu gosto muito de fazer o teste ergométrico junto com a cintilografia. Porque quando a gente está falando do cenário do paciente que tem maior probabilidade pré-teste, aquela probabilidade pré-teste intermediária, especialmente a intermediária, porque no paciente que tem alta probabilidade, eu tenho paciente às vezes de 65 anos, hipertenso, diabético, lipidêmico, dor torácica aos mínimos esforços. Esse paciente eu mando para o CAT direto, eu não preciso fazer estratificação inicial. Eu mando para o CAT direto, porque eu já estou querendo resolver a vida do doente. Tá? No paciente que eu estou em cima do muro, que é o ideal fazer esse exame de estratificação. Estratificação não invasiva. E aí entra a cintilografia, entra o eco de estresse e pode também entrar a ressonância, um protocolo de estresse também. Tá? Então eu posso utilizar basicamente esses 3 exames. Posso utilizar o teste ergométrico? Até posso utilizar o teste ergométrico, né? Opa, mexi aqui no fio. Posso até utilizar o teste ergométrico também nesse paciente, não é um exame considerado ruim, mas tem que conhecer as limitações e saber que a sensibilidade e especificidade do método é inferior aos outros. Você pode estar no ambiente que só tem teste ergométrico, tá beleza, vai ter que usar o teste ergométrico. Mas eu gosto de aliar o teste ergométrico à imagem da cintilografia. Para mim, o melhor exame para você avaliar nesse cenário do paciente com alta probabilidade pré-teste, eu vou utilizar o teste ergométrico aliado à cintilografia, porque ele vai agregar a imagem da cintilografia ao meu teste ergométrico. Então, todas as informações prognósticas que vão estar presentes no meu teste ergométrico, eu vou verificar com uma imagem de uma cintilografia. Beleza, galera? Outro exame que eu posso utilizar, qual é? É o eco de estresse. O eco de estresse ele também tem algumas limitações. Primeiro, porque no eco de estresse tem que ter uma janela adequada. Hoje em dia, a gente vem minimizando isso, porque a gente tem à nossa disposição alguns contrastes ecocardiográficos. Quando a gente faz o contraste ecocardiográfico, você deixa muito bem definido o endocárdio, então você consegue ver muito melhor a parede do coração. E vendo bem a parede do coração, você consegue definir se teve alguma alteração de contratilidade. Lembrando sempre que esses exames, independente do nível de esforço que você utiliza, né, são exames que eles têm fases evolutivas, né? O teste ergométrico, ele começa devagarzinho, vai acelerando. Então você consegue identificar qual é o limiar isquêmico do paciente, em qual cenário que o paciente começa a manifestar sintomas isquêmicos. Isso tem correlação com a gravidade. Você começou a fazer um teste ergométrico agora. Paciente com 4 minutos de teste ergométrico, o paciente começa a sentir dor no peito, a lesão, a tendência é que seja mais grave. Né? É diferente daquele paciente que só sente dor no peito lá no finalzinho, com 12 minutos, correu 3 km, está bem pra caramba e sentiu uma dor no peito. Você vai valorizar um pouco menos essa informação. Tá? O mesmo vale para o eco de estresse. No eco de estresse com dobutamina, por exemplo, você está numa dose inicial, começou lá 10, 20 microgramas, o doente, começa a dor no peito com 20 microgramas. Até 10 microgramas, geralmente não tem alteração nem da frequência cardíaca e muito pouca da contratilidade. Né? A gente começa a observar
alteração da contratilidade quando a gente entra na etapa de 20 microgramas, né? Quando a gente entra na etapa de 20 microgramas, geralmente a contratilidade já começa a modificar. E a frequência geralmente só sobe quando a gente passa dos 20 microgramas. Então, nessa fase inicial, a gente não espera que o paciente tenha muita sintomatologia. A gente espera sintomatologia grave no paciente já em fases mais avançadas desses exames, tá bom? E no teste no eco de estresse, a gente espera o quê? Alteração de contratilidade. Então é um exame comparativo. É um exame comparativo, assim como é a cintilografia. A cintilografia, eu vou comparar as imagens cintilográficas com uma imagem basal de repouso, tá? Então eu vou pegar uma imagem basal de repouso e aí sim eu vou fazer essa comparação. Beleza, galera? E também tem a opção também de você fazer o teste ergométrico, o teste farmacológico, né? Tanto na cintilografia, tanto no eco de estresse, como também na ressonância. Aí você pode utilizar dipiridamol, pode usar adenosina, né? Então são outros testes que podem ser utilizados. E a própria dobutamina, né? São outros métodos, outros protocolos para avaliação de dor torácica do paciente ambulatorial. Vocês estão quietos hoje, não tem nenhuma pergunta, ninguém quer perguntar nada até agora. Vamos embora, galera, vamos tentar ativar um pouco mais esse chat aí. Mandem suas dúvidas, né? Eu já estou vendo aqui que já entrou bastante gente. Então mandem suas dúvidas, tá? Eu estou aqui falando sozinho, tá um monólogo hoje, eu gosto de interagir com vocês. Beleza? Então, chegamos na etapa de selecionar o exame. Como a gente tinha falado para vocês, voltando aqui à figura, tá? A gente chegou nessa fase de probabilidade pré-teste, né? A gente une essas informações para definir a probabilidade e a gente escolhe o teste apropriado, porque essas duas fases são fases conjuntas. Não adianta, eu vou analisar a probabilidade pré-teste justamente para selecionar meu teste apropriado. E a partir do momento que eu faço o meu teste, eu defino qual vai ser o teste para esses pacientes, eu defino qual vai ser o meu risco, né? Porque a grande ideia de você fazer toda essa avaliação é definir qual é o risco do meu paciente. Porque, vamos lá, eu estou avaliando esse paciente, o paciente está com dor no peito. Qual é o risco desse doente? O doente pode morrer? Pode. Esse doente pode infartar? Pode. Então, eu estou tentando implementar medidas para minimizar o risco do meu paciente. E essa redução de risco pode ser por via medicamentosa ou por via de revascularização. Tá bom? Então, eu preciso entender qual é o risco do meu paciente. Então, eu preciso interpretar esses exames. Eu pedi um eco de estresse, eu tenho que interpretar o eco de estresse. Eu pedi uma cintilografia, eu tenho que saber interpretar uma cintilografia. Aí tá lá, eu já vi algumas vezes, chegou para mim assim, ó, cintilografia tinha aqui alteração transitória, né, na parede inferior, com SSS de 3, com SDS de 3. O que significa, galera? O que é um SSS? SSS é o Summed Stress Score. É como se eu estivesse quantificando na fase de estresse qual foi a pontuação de alteração que foi encontrada no meu exame. Então, quanto mais elevado o SSS, né, mais grave é o meu paciente. Tá? O SDS é o Summed Difference Score, que é da diferença. Quando eu te vejo a diferença, eu vejo a diferença do repouso para o estresse. Porque lembra que eu falei que é um exame comparativo. Se eu tenho diferença do repouso para o estresse, significa que eu tenho o quê? Significa que eu tenho isquemia. No paciente que tem fibrose, por exemplo, o SDS vai ser 0. Eu vou ter um SSS elevado, que também carrega prognóstico, e o paciente que tem fibrose. Isso impacta no prognóstico, não tem jeito, né? Não vou ter que mandar o paciente para cateterismo, mas eu tenho que necessariamente fazer alguma medida com esse doente. Esse paciente tem um risco mais aumentado, não tem jeito, faz parte, tá? Mas é importante conhecer o SDS, porque o SDS vai me dizer qual é o grau de isquemia. Se o paciente, por exemplo, chego para você um paciente, eu quero ver agora a opinião de vocês. Eu vou colocar um caso clínico agora para vocês, que eu acho que com o caso clínico vocês conseguem interpretar melhor. Chego para vocês um paciente de 65 anos, hipertenso, diabético, que está tendo dor no peito aos grandes esforços. Eu começo a avaliar, resolvi pedir uma cintilografia para ele. O paciente tem uma função de VE normal no ecocardiograma, e na cintilografia o paciente tem um SSS de 5 com um SDS de 0. Significa que o paciente tem basicamente isquemia. E aí, o que vocês fazem com esse doente? O doente está com uma pressão arterial de consultório de 140/90 e uma frequência cardíaca de 80. E aí, galera, o que vocês fazem com esse doente? Manda pro CAT, o que tem que fazer com esse doente? Quero ouvir a opinião de vocês. Enquanto isso, eu vou responder aqui a pergunta do Gabriel. O Gabriel está me perguntando aqui quando pedir o score de cálcio. O score de cálcio, excelente pergunta, Gabriel, excelente pergunta.
O score de cálcio não está nessa aula. O score de cálcio ele não faz parte dessa aula. O score de cálcio ele é um bom método na estratificação de risco cardiovascular, naquele paciente que é assintomático, paciente que está assintomático, e eu quero estratificar qual é o risco cardiovascular do doente, especialmente naquele paciente de risco cardiovascular intermediário, aquele paciente em cima do muro, aquele paciente que eu fiz aqueles scores, fiz o Framingham, deu intermediário, eu quero ter uma noção do risco desse paciente, mas o paciente necessariamente é um paciente que deve estar assintomático. Então o score de cálcio ele não cabe aqui. O que cabe aqui hoje é a angiotomografia. A angiotomografia que é o método para avaliar o paciente sintomático. Tá? Então, se você vê um paciente coronariano com sintomas, o método é a angiotomografia de coronários. No paciente assintomático, onde eu quero ter mais informações para tentar estimar o risco, reclassificar o risco cardiovascular do meu paciente, aí sim eu tenho o score de cálcio. Beleza, Gabriel? Foi a dúvida? E ninguém me respondeu. Meu Deus do céu, galera, hoje tá... Vocês estão vendo... Tá rolando Big Brother, galera? Perdi o Big Brother? Eu nem sei se tem paredão hoje, deve ter, né? Hoje é terça-feira, vocês estão fugindo pro Big Brother não, né, galera? Big Brother só começa mais tarde, galera. Ó, a Carol Conká já saiu, a Lumena já saiu, então tá tranquilo. Ah, hoje vai sair o Projota, a produção me passou aqui agora, vai sair o Projota, não precisa ver Big Brother não, galera. Vamos focar aqui na live. Então, ninguém vai comentar, galera. Ninguém vai comentar. Um paciente que eu coloquei pra vocês, paciente de 65 anos, hipertenso, diabetes, dor no peito, aos grandes esforços, faz uma cintilografia com isquemia reversível em parede inferior com SSS de 6. O que tu faz com esse doente, galera? Diz pra mim o que vocês fazem com esse doente, galera. Ninguém vai falar nada, nem o Luiz. O Luiz tá sempre presente aí. O Luiz só mandou um joinha pra mim hoje. Fala aí, Luiz, o que tu acha? Cristiano, surgiu o primeiro. Tratamento clínico otimizado. Finalmente, a primeira pergunta. Primeiramente, galera. Boa, Cristiano, mandou bem. Vamos lá. Esse paciente, primeira coisa que tem que perguntar. Não vem falar do isquemia agora não, Gabriel. Vamos lá, vamos... A gente vai falar do isquemia também. Tratamento clínico otimizado. Esse paciente está plenamente otimizado? Primeira pergunta que você deve fazer. É um paciente que ele não está com a pressão otimizada, paciente que não está com a frequência cardíaca otimizada, é um paciente virgem de tratamento. E lembrando que o grau de isquemia desse doente não é um grau de isquemia avançado. Esse paciente não tem sintomatologia avançada. Uma coisa que eu sempre falo eu tive uma sessão sobre o isquemia na semana passada com os residentes. Eu sempre pergunto isso para os residentes. Eu vou fazer essa pergunta para vocês também. Qual é o padrão ouro para isquemia? Qual é o melhor método para detectar isquemia? Porque quando eu falo, a cintilografia tem uma sensibilidade e uma especificidade de tanto. A angiotomografia tem uma sensibilidade e especificidade de tanto. Especificidade para quê? Para quê? Qual é o padrão ouro? Porque quando eu especifico qual é a sensibilidade e sensibilidade de qualquer método, eu preciso comparar com quem? Eu preciso comparar com o padrão ouro. Qual é o padrão ouro de isquemia? Qual o padrão ouro de isquemia? Vocês sabem me dizer qual é o padrão ouro de isquemia? Eu vou aguardar a resposta. Então, vamos ver se alguém consegue responder essa questão de qual é o padrão ouro de isquemia. Tá lá. O paciente, antes de mais nada, a gente precisa entender que a dor torácica no paciente estável, né, ela depende de vários fatores. Ela depende basicamente do grau de consumo do coração. E depende também do que a gente chama de limiar isquêmico. O limiar isquêmico ele é fundamental, é um conceito fundamental e importantíssimo. Por exemplo, num paciente que tem dor aos esforços, se o paciente ele não tem uma boa preparação física, por exemplo, ele não está trabalhando de um jeito adequado o seu miocárdio, né? As fibras miocárdicas, a fibra miocárdica ela não está acostumada àquela situação de limitação de fluxo, porque a isquemia é basicamente isso, né? É uma limitação de fluxo para alguma região do coração. E não chega oxigênio, não chega nutrientes, o que acontece? Dói. E geralmente essa dor ela é mediada por uma alteração do produto. Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e alterações relacionadas ao limiar isquêmico. Não é à toa que, classicamente, a gente sabe que a metformina, né, a metformina é uma medicação clássica no tratamento do diabetes, né? E o que acontece? A metformina é uma das poucas drogas, hoje tem novas drogas, né, mas por quantos anos nós vimos tratamento de diabetes, nenhuma droga afetava diretamente o risco cardiovascular e a metformina lá sozinha, um remédio barato que tem na farmácia popular, medicação que altera a mortalidade. Porque qual é o grande bônus que a metformina traz pra gente?
A metformina, ela é uma medicação que atua no limiar isquêmico, por isso que é uma medicação que é muito boa para o paciente diabético. É uma medicação que, como ela afeta diretamente o limiar isquêmico, ela ajuda o nosso paciente. E é por isso que o paciente melhora muito com reabilitação cardiovascular. O paciente que faz reabilitação cardiovascular, ele treina o coração a tolerar mais a isquemia. Por isso que o doente que faz atividade física, ele sente menos dor no peito, tá? Porque você tem que entender uma coisa, você fala assim, poxa, mas o isquemia não deu mortalidade. Não era para ter diferença de mortalidade, gente. O que mata um paciente com doença arterial coronariana, galera? Agora vamos raciocinar. O que mata um doente com doença arterial coronariana? O que mata um doente com doença arterial coronariana é o quê? É o evento agudo. É o evento agudo. Esse doente, ele geralmente faz evento arrítmico muito pouco, só o doente que já teve algum grau de infarto prévio. Mas aí é outro doente, é um doente que tem cicatriz, é um doente que já tem um dano miocárdico, é um doente que, se eu não tratar direito, é um doente que tem risco de evoluir para insuficiência cardíaca. Eu estou falando da isquemia propriamente dita, aquele vaso ali que está limitando o fluxo. Se eu não tiver estabilização de placa, o doente vai bem, ó, por anos. Se o doente não tiver estabilização de placa, ele vai bem. E como é que eu estabilizo placa? Eu estabilizo placa controlando pressão, controlando frequência cardíaca, dando estatina, diminuindo a LDL. É isso que eu vou fazer para controlar a placa. Se eu faço tudo o que eu preciso para controlar a placa, qual é a tendência desse doente progredir placa? Ele dificilmente vai progredir. Geralmente o doente que progride placa é o doente que não segue as recomendações, ou o doente que tem uma carga genética muito forte que você não consegue também contra a carga genética dele. Não dá para você mudar a carga genética. Aí o doente vai ter necessariamente progressão de placa. Que são dois doentes diferentes. É o doente que tem progressão de placa, aquele doente que em algum momento ele tem uma lesão de 50%, aí passou um ano 60%, passou um ano 70%, passou um ano 80%. Uma hora esse doente vai ter que ser abordado e não é culpa do isquemia, não é culpa do paciente, não é culpa de ninguém. Esse paciente ele tem que ser abordado. Esse paciente não fez uma síndrome coronariana aguda. E qual vai ser o trigger para eu revascularizar esse paciente? Eu vou revascularizar esse doente para quê? Eu vou revascularizar esse doente para melhorar sintomas. Ah, não tem que fazer CAT. Eu tenho que fazer CAT nesse doente, galera. Eu acho que o isquemia engessou muito a cabeça de muita gente. O isquemia traz o mesmo dado que o Courage dava pra gente, galera. O Courage já dava essa informação, já sabia disso. O isquemia não mudou nada no meu raciocínio, é um estudo maior, um estudo um pouquinho mais organizado, mas não muda nada no meu conhecimento, galera. O paciente que está sentindo dor toda hora, o paciente que não para de sentir dor, eu tenho que mandar pro CAT. Ah, mas não altera a mortalidade. Nem tudo na vida é mortalidade, minha gente. Se você for analisar o estudo isquemia, as curvas, né, de mortalidade, sobrevida, de desfecho, lembrando que ele não trabalha só com curva de mortalidade, tem um gráfico lá de curva de mortalidade, mas ele trabalha com desfecho composto. No grupo que for com tratamento clínico, teoricamente, o que acontece? Se eu quero analisar friamente o desfecho, de maneira muito fria mesmo, eu teria que até o fim. O paciente que ficou no grupo de tratamento conservador vai até o fim com tratamento conservador. Eu vou ficar 5 anos aqui acompanhando vocês vão ficar 5 anos sem vascularizar. Não é isso que acontece. 20% mais ou menos do grupo de tratamento conservador vai revascularizar. E é óbvio que se eu revascularizar, eu vou reduzir o risco desse doente, gente. Não tem como. Então esse doente ele continua no grupo de tratamento conservador, mas o doente ele foi revascularizado. Então eu não posso extrapolar o dado e falar assim, não tem benefício de mortalidade. Eu não sei, não tem como a gente inferir isso. Não temos como inferir isso, tá? Não temos como inferir isso. Mas, de fato, se você for analisar também a população do isquemia, é uma população que tem pouca dor no peito. É uma população que, quando você vai analisar os resultados, no grupo de intervenção, 20% não tinha lesão significativa, gente. E no grupo não intervenção, eu não fiz CAT em todo mundo. Qual é o percentual de pessoas que não tinham lesão significativa no grupo não intervenção? Eu não sei. Entendeu, galera? Então, não pode pegar o isquemia, mas o isquemia, calma. Eu vou fazer uma análise bem, eu vou vou gravar bonitinho, vou pegar os dados, vou fazer análise crítica, mas é importantíssimo ter na cabeça de vocês que o estudo isquemia é um estudo que é cheio de falhas, É o melhor estudo que nós temos até o momento? É o melhor estudo que nós temos no momento, mas é um estudo cheio de falhas. E aqui eu volto à pergunta, qual é o nosso melhor padrão ouro para isquemia? Qual é o padrão ouro para isquemia? Ninguém me respondeu. O Rock botou aqui cineangiocoronariografia. Coronariografia vê isquemia? Ela me diz, a coronariografia me diz o seguinte: tem obstrução, não tem obstrução? Me diz 70%, 50%, 70%.
O FFR, ele até me dá essa informação. Mas também o FFR, eu tenho também um padrão também de sensibilidade e especificidade. Eu também tenho. Gente, não tem hoje um padrão ouro para isquemia. Não existe. Então, eu se tivesse que fazer algum estudo, eu faria um estudo. Qual é o melhor marcador? Marcador mais específico para isquemia, com alto valor preditivo positivo. Significa que, se eu tenho essa informação, provavelmente o doente tem isquemia. Dor no peito. Já viu algum doente com isquemia importante sem ter dor no peito? Não tem como, galera. Não tem como. Eu só incluiria no estudo, se eu tivesse que fazer um estudo de isquemia, eu só incluiria doente com dor no peito com alta frequência. Com alta frequência, não tem jeito, galera. Não tem jeito. Você vê lá o paciente, menos de 30% da população do isquemia tinha dor semanal. A maioria tinha dor mensal. Um episódio de dor torácica por mês. Isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Então a tendência que você encontre um tratamento clínico bom para esse doente é muito grande. É muito grande. Então, galera, eu acho que a informação principal que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte. No paciente que tem alguns marcadores de risco, digamos que eu tenho um paciente lá com uma lesão de descendente anterior de 90%. Ah, o doente tá sem dor, o doente tá sem não sei o que. Tá bom, você vai fazer o quê? Vai fazer tratamento clínico, estatina, não sei o que. Beleza. Aí o doente não toma. Aí o que vai acontecer? Infarto de DA, proximal. Vai demorar para chegar no hospital. Vai perder a parede anterior. Insuficiência cardíaca. Aí esse doente vai morrer. Entendeu, galera? Então, é um pouquinho complicado. Existem algumas lesões que a gente não pode muito pagar para ver. E hoje em dia, com a evolução do tratamento, a evolução do ponto de vista de angioplastia, os stents estão cada vez melhores, a cirurgia continua muito boa. Dependendo do cenário, mesmo o doente assintomático, né, não é à toa que, por exemplo, o paciente tem lesão de tronco, tem disfunção, o paciente tem múltiplas comorbidades, tem uma catástrofe do ponto de vista coronariana, ainda assim a gente tende a revascularizar o doente, porque é o que está recomendado na diretriz. Não mudou, você pode ver na diretriz, a diretriz mais recente da Estável é do ESC. Vá lá ver no ESC quais são as indicações de revascularização para prognóstico. Vê lá quais são as indicações, não mudou. Ah, mas não tinha isquemia. Não vai mudar, galera. Não vai mudar, tá bom? Até porque os dados do isquemia, eles são os dados que a gente já tinha com o estudo curas. Tá bom, galera? Então, vamos tentar, às vezes, não pode ser tudo muito... quando a gente analisa um estudo, a gente tem que levar para a nossa realidade e trazer ao máximo qual é a informação que aquele estudo está trazendo para a gente. Beleza? O Thales está falando aqui, angina de Prinzmetal. O que você está querendo saber sobre a angina de Prinzmetal? Parou o vídeo? Aqui tá rolando. Parou o vídeo para algum de vocês, galera? Aqui tá, para mim tá dando que tá ao vivo, tá tudo direitinho. Beleza, galera? Então, relembrando o fluxo de avaliação de um paciente que chegou para você, um doente com dor torácica. Primeiro ponto, análise de sintomas. Defina se a dor torácica ela é anginosa ou não. Segundo momento, quanto mais características anginosas, maior a probabilidade de o paciente ter algum grau de obstrução coronariana. Segundo ponto, comorbidades, diagnóstico diferencial. Se o paciente tem alguma comorbidade que é um fator de risco coronariano, aumenta a chance, aumenta a probabilidade desse paciente ter uma obstrução coronariana. E lembra também de sempre buscar um diagnóstico diferencial. Dor torácica pode ser um monte de coisas. Então pergunta para o paciente algumas outras causas. Faz uma anamnese dirigida, busca outras informações para você tentar extrair ao máximo do seu paciente. Próximo tópico, avaliar os exames iniciais. Os exames iniciais vão ser fundamentais também. Às vezes coisas simples que você pode fazer no consultório. Por exemplo, um eletrocardiograma, um ecocardiograma. O paciente ele fazer algum exame laboratorial. O exame laboratorial é muito difícil se agregar alguma coisa do ponto de vista de informação. Mas, por exemplo, você pode fazer um diagnóstico de uma dislipidemia. O paciente tem um LDL de 150, de 200. Então, isso vai agregar, vai aumentar o risco do seu paciente. Uma radiografia ajuda no diagnóstico diferencial. Então, aqueles exames vão te ajudar justamente a tentar agregar o máximo de informações para fazer uma análise de sintomas. Beleza? Próximo passo, probabilidade pré-teste. Você, a partir do momento que você junta todas essas informações, você vai chegar a alguma probabilidade. Você pode usar, por exemplo, o diagrama de Diamond-Forrester
para chegar a alguma conclusão. Tá? O diagrama de Diamond-Ford é muito bom para você chegar a essa conclusão. A partir do momento que você chega a algum grau de probabilidade pré-teste, passa para o próximo passo, que é o teste apropriado. Que é a partir do momento que, como eu falei para vocês, no momento em que o paciente tem baixa probabilidade de pré-teste, o paciente ele tem menor chance de ter obstrução coronariana, eu vou preferir um exame anatômico, leia-se angiotomografia de coronárias. No paciente que tem alta probabilidade intermediária para alta, eu vou preferir um exame funcional, cintilografia, idealmente a cintilografia junto com teste ergométrico, eco de estresse ou ressonância com estresse. E a partir do momento que o paciente ele faz o exame, o resultado do exame vai especificar qual é o risco do seu paciente. Você, por exemplo, pega um paciente com isquemia de 15%, uma isquemia muito grande, né? O paciente está com sintoma, está com dor no peito. Esse paciente tem que ir pro CAT, galera, não tem jeito. Ah, mas o isquemia... Esquece isso, gente, esquece isso. Tem que controlar com o exame. Só se o doente estiver com tudo muito descacetado, com a pressão lá em cima, pressão de 180, 190, a frequência de 100... Aí você pode considerar controlar os fatores de risco primeiro, né? Você controla os fatores de risco desse paciente para você pode, inclusive, considerar fazer uma nova cintilografia lá na frente, tá? Mas se o paciente tem algum marcador de alto risco, não paga para ver com marcador de alto risco. Beleza, pessoal? Dúvidas? Hora das dúvidas. Vocês estão muito quietos hoje. Sempre lembrando que nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de emergências cardiológicas. A galera curtiu muito o Plantão Noturno, o evento que fizemos na semana passada. Tá? A gente prorrogou o preço promocional até domingo, né? Então, um preço muito bom, né? Semana que vem o preço vai estar mais alto, então se tiver que aproveitar, aproveita logo, né? Para aproveitar esse preço, para fazer parte dessa turma aí do curso de emergências cardiológicas. Beleza, galera? Dúvidas? Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês a respeito da investigação de dor torácica no consultório. Como eu falei, é bem diferente você pega um paciente com dor torácica no consultório da avaliação de um paciente com dor torácica no ambiente hospitalar. É outro cenário, né? Angina estável, você segue outra rota. No paciente estável, paciente de consultório, é outro cenário. Beleza? Sem dúvidas, galera? Vocês estão quietos hoje? Tá todo mundo pensando no Big Brother, né? Galera, a produção aqui já me passou aqui no ponto. Quem vai sair vai ser o Projota. Fica tranquilo que já está definido. Vamos focar aqui no ensino da cardiologia. Sem perguntas, galera? Pessoal, prazer inenarrável estar na presença de vocês. Muita paz em vossos corações. Até a próxima oportunidade. Manda lá na página qual vai ser o tema da próxima live. Qual o próximo tema que vocês gostariam de ver aqui na nossa página. Aqui quem manda são vocês. Beleza, galera? Grande abraço e como vocês já sabem, meu corpo vai embora, mas meu coração permanece com vocês, galera. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Chegou a pergunta aqui do Lorenzo, no finalzinho. Então vamos lá. Qual seria o cenário para solicitar um eco de estresse? O que eu falei para vocês, galera? Eco de estresse é aquele doente que tem probabilidade intermediária a alta. É o mesmo cenário da cintilografia. Beleza, Lorenzo? Foi? Galerinha? Grande abraço e até a próxima. Grande doutor Davi. Prestou atenção, né? Então tá fera, né? Valeu, Davi. Abração. Até amanhã. Tchau, tchau.